Só que ele não fica, porque aqui é... Aqui ele não fica. Melhorou? A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus em primeiro lugar, né, por mais esta oportunidade, pelo rico privilégio que na manhã desse dia Ele nos concede, né. Amados, nós estamos aqui reunidos, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para iniciar mais uma aula. E esta aula de hoje, né, é a lição de número 7, né, 16 de agosto. no dia 16 de agosto, né? O tema da lição desta manhã é: o povo de Deus deve separar-se do mal. Olha só, né? Quanta orientação do Espírito Santo nesta lição. A introdução já diz tudo, né? O tema, né? Nós queremos e temos compromisso com Deus, nós temos que nos distanciar do mal, né? Separar do mal. E nós temos esta, vou ser bastante claro com os irmãos, né? Obrigação, né? Não que nós somos obrigados a nada, mas a nossa obrigação, se queremos mesmo, temos que ter essa separação. E nós vamos, no decorrer da lição, aprender um pouquinho, né, desta separação, tá, meus irmãos? Eu quero iniciar essa aula, né, lendo o texto áureo, que vai nos dizer assim. O texto áureo está registrado no segundo livro de Coríntios, no seu capítulo 6, seu versículo 17, que vai nos dizer assim: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A verdade prática vai confirmar, né, o que esta mensagem está nos orientando. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Então nós temos aqui já uma boa referência, né, de uma boa separação, né, que Deus está nos ordenando nesta oportunidade, meus irmãos. Se nós queremos mesmo ser um povo de Deus, nós temos que nos separar do mal. Amém, queridos? Nós vamos dar aqui início também na leitura diária, depois na leitura bíblica em classe, né? Eu estou hoje acompanhado aqui do meu professor João, né? Estou dando aqui uma ênfase, uma introdução, né, nessa primeira parte. Depois eu vou passar para o nosso professor, para ele entrar na introdução, ler o tópico primeiro e fazer os comentários dele. E do tópico 2 ao tópico 4, onde finaliza, nós iremos, né, fazer conforme o Espírito Santo ordena, ou seja, de igualdade. Tá bom, meus queridos? Porque aqui não tem nenhum que sabe mais do que o outro, né, meu professor? Porque o professor está lá na altura, aqui é o professor dos professores. Amados, eu vou ler aqui a leitura diária. A leitura diária de segunda a sábado. Na segunda está no livro de Josué 23, do capítulo 23, em seu versículo 1 até o 13. Nós não vamos ler, só vamos dar uma referência, para que nós possamos, né, no decorrer da próxima lição 8, nós já na segunda-feira, né, já iniciando a leitura, lendo a leitura diária, que acompanha, né, a história toda da leitura que nós vamos nos aplicar hoje. A separação e a ordem divina. É aquela separação que nós já temos, né, conhecimento, né, porque santo é Deus, nós somos santos porque somos separados, e se somos separados, nós estamos em conformidade com o Espírito Santo. E se não estiver, querido, nós começamos a nos afastar, desânimo,
perde a coragem, perde o desejo e vai se distanciando da bênção, né? Na terça-feira está em Oséias, seu capítulo 7, no versículo 8 ao 16. O trágico resultado da mistura. Nós vamos decorrer, a lição vai nos dar tudo o que nós estamos lendo. São referências para que nós possamos entender no decorrer da lição o que nós estamos lendo na leitura diária. E na quarta-feira, em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 1 até o 13, uma vida separada e glorificada a Deus. Estamos separados e estamos, glorificando a Deus em tudo, no nosso andar, no nosso falar, no nosso caminhar. Na quinta-feira, em Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 2, no versículo 41 ao 47, o ambiente numa igreja despertada. Viu como que é lindo? Nós estamos num ambiente saudável, no ambiente ao qual o Espírito Santo coordena a nossa vida e nós estamos despertados para receber mais e mais a presença e a unção do Espírito Santo. Na sexta-feira, meus amados irmãos, em Isaías, capítulo 52, em seu versículo 1 até o 11, despertando, renova. Olha só, Porque há um despertamento do início e a nossa vida ela é renovada conforme a palavra mesmo diz, Que a palavra de Deus, ela se renova a cada minuto, a cada hora, a cada minuto, No sábado, em Romanos, capítulo 13, versículo 11 ao 14, é tempo de despertamento. É o tempo de despertar, meus amados irmãos. Então, aí está uma orientação da leitura diária, de segunda a sábado, Na próxima lição, aqueles que têm a revista e acompanham, a lição ou através da live ou através da pessoal, que é a presença, já começa a entender, um pouquinho da lição, lendo, a leitura diária também. Amém? E aí nós vamos entrar na leitura bíblica em classe. Hoje, meu amado presbítero e nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, o presbítero Casimiro, eu pedi a orientação do nosso pastor João para direcionar o começo assim, e depois nós vamos dividindo a lição, amém? E assim nós vamos aprendendo um com o outro, meu professor? Então, a leitura bíblica em classe, ela está registrada no livro de Esdras, em seu capítulo 2, do versículo 59 ao 62. Nós temos aqui 3 orientações, ou 3 versões, deste livro. Na primeira versão, no capítulo 2, na segunda versão, no capítulo 4, e na terceira versão, no capítulo 6. No capítulo 2 ao 59, depois do 4, capítulo 4, versículo 2 e 3, depois no capítulo 6, do versículo 2 ao 4. Nós vamos ler aqui em primeira mão o 2, do 59 ao 62, que diz assim: Também estes subiram de Tel-Metá e Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. No 60, os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Olha aqui, número, bem abrangente, bem, como que nós vamos falar, professor? Numerosos, 652. E dos filhos, o 61 vai nos dizer, e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher dos filhos de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado no seu nome. Glória a Deus. No 62, estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio.
Glória a Deus. Esse aqui é a genealogia, amados. Nós vamos falar dela, tá bom? Vamos ler primeiro, né, toda a leitura bíblica em classe e depois nós fazemos uma análise, né, ou da forma que os irmãos entenderem aí, né, conforme a lição está nos orientando. Então, no seu capítulo 4, do versículo 2 ao 3, vai nos dizer assim: chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-vos edificar convosco, porque como nós buscaremos vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. No 3. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Agora nós vamos para a parte final, né, da leitura bíblica em classe, que está no mesmo livro, no capítulo 6, do versículo 2 ao 4. O 2 vai nos dizer: é em Aquemetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: 3. No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para lugar e em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 covados e a sua largura de 60 covados. O 4, finalizando a leitura bíblica em classe, diz: com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei Drás, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Glória a Deus, né? Glória a Deus. É uma leitura, queridos, que vai falar a respeito da genealogia, né? Esta genealogia, né? Na leitura bíblica, nós passamos, né, a entender, né, que essa genealogia era as credenciais muito importantes, né, para o povo hebreu. Se não pudessem provar que descendiam de Abraão, não poderiam ser considerados verdadeiros judeus e seriam totalmente excluídos da participação na vida da comunidade judaica. Além disso, alguns eram restritos a membros de determinadas tribos. Por exemplo, somente os descendentes de Levi, bisneto de Abraão, poderiam servir no templo. O governador mencionado, né, nesta genealogia, provavelmente Zorobabel, né? E os utensílios sagrados para essa consagração, provavelmente o Urim e o Turim, 2 objetos que originalmente faziam parte do vestuário do sumo sacerdote, né? E aqui nós passamos a aprender e entender, né, o significado desta duas composição, né, que compunha, né, esta bênção para os sacerdotes, né? Aqui nós temos uma reflexão a respeito deste significado, né, do Urim e do Turim. O que é um e o que é o outro? É o nome dado a um processo de adivinhação utilizada pelos antigos sacerdotes, pelos antigos israelitas, para descobrir a vontade de Deus sobre determinado evento. É uma expressão proveniente do hebraico e significa luz e purificação. Urim também e Tumim, de acordo com a visão judaica,
remotam ao sacerdote de Israel, né? Se nós passarmos a entender um pouquinho a respeito disso, né, da parte sacerdotal, né, nós vamos lembrar de Arão, né, que é o sacerdote, né, um dos conhecidos, ou se não um dos mais conhecidos, né. Lá nós vamos dar uma olhada, né, e lida no Êxodo 28, em seu capítulo 28, nós vamos ver o 30, né? O 29 e o 30. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel ao peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. E aí vem, né, a reflexão ao qual nós demos a respeito do Urim e Turim. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Turim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Amém, queridos? Esta é a reflexão, né, da genealogia. Aqui nós aprendemos um pouquinho a distinguir ou a separar, né, algo através da leitura bíblica em classe no livro de Esdras. Amém, meus amados? Eu vou passar aqui para o nosso professor João. Ele vai fazer a introdução e o comentário no seu tópico primeiro, e depois do 2 a seguir eu dou a sequência, né, e vou assim pedindo auxílio a ele, né, nos comentários no decorrer de toda a lição. Amém? Amém, irmãos. Bom, mais uma vez, né, eu quero agradecer aqui, né, a oportunidade, né, de estar fazendo parte, né, dessa aula nesse domingo. Semana passada eu estava aqui, né, juntamente com o pastor Rui, e hoje, né, nós invertemos, né, pastor? Hoje o pastor aleluia, é o mediador, eu sou o comentarista, né? Aleluia. Então vamos aqui, né, dar continuidade, né, ao estudo bíblico, né, essa lição maravilhosa, né, que fala perfeitamente aqui, pastor, da separação, né, do povo de Deus. A separação é uma ordem de Deus, tá? E a lição ela fala, né, tanto da consequência da obediência quanto da consequência da desobediência. Isso é muito bom, irmãos. Aleluia. Uma lição muito rica. Aqui na introdução diz assim, ó: iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois dos anos do cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino, e agora iriam viver uma vida comunitária, conforme os ritos da lei. Tá? Então o povo havia sido levado cativo, né, pastor? Amém. E ali, né, quando eles voltaram, né, havia necessidade deles voltar, né, a seguir, né, os caminhos do Senhor, né? Era uma reconstrução, né, pela qual eles estavam passando, né? Então aqui a lição, ela fala, né, de quando o povo saiu, né, depois quando o povo voltou, vai falar ali da separação, né, entre os judeus e os samaritanos, e os motivos, né, pelos quais judeus e samaritanos, pelo qual havia inimizade entre os judeus e os samaritanos, né? Lembrando que a separação, né, a divisão do reino começou lá atrás, né, após os filhos de Salomão, né, Roboão e Jeroboão, tá? Quando houve ali a divisão dos reinos, tá? Foi ali que começou a divisão e depois veio a inimizade por completo, né, pastor? E a lição ela fala disso, tá? Da separação que houve, né, e da inimizade que houve entre os povos. E ela traz também para os dias de hoje, né, a necessidade de nós, como crentes cristãos, estarmos separados das coisas do mundo. Hein? Tópico 1. Somente os judeus retornaram a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse
prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas, até alguns filhos de sacerdotes cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos. Os judeus mestiços, nascidos de casamento misturados, durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. A história de Israel registrava uma amarga experiência neste sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se prepararam para ir a Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que, durante o trajeto pelo deserto, foi fonte inspiradora de murmuração. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho, o que leva à vida. Não é lucro, e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Então aqui, pastor, a lição ela já fala, né? Desde lá, quando o povo, quando os hebreus saíram do Egito, né? Que já vieram outros povos ali com eles, ali já houve uma mistura, né? E a Bíblia ainda fala, olha, foram eles que no deserto começaram as murmurações. Começaram as murmurações ali no deserto, começaram a questionar, começaram a duvidar. E qual foi a consequência disso, irmãos? 40 anos, né, pastor? 40 anos no deserto para que a geração fosse consumida. Né? E aí a lição ela continua falando, né? Não pode haver luz, não há comunhão, né, entre a luz e as trevas, né? Observa que no retorno, né, para Jerusalém, mesmo aqueles que eram mestiços, né, pastores, que não estavam na genealogia, eles ficaram para trás. Tá? Só voltaram aqueles que eram judeus puros, né, pastores? Não havia se misturado, né? Não havia mistura de sangue. Tá? Não que o Senhor abandonou aqueles que ficaram, né, pastor? Mas o Senhor tinha uma promessa, e o Senhor ele cumpre as suas promessas. Né? E o povo voltou, né? Depois voltaram lá para Jerusalém. Aí a gente vai continuar estudando aqui a lição. Mas esse trecho aqui ele mostra para a gente, né, a necessidade de permanecer separado, né, de não se misturar. Tá? Aqui fala, né, da separação com o povo e trazendo para os nossos dias, né, a necessidade de estarmos separados. Aleluia. Não nos misturarmos com as coisas do mundo, né? Então, o pastor nosso setor, né, o pastor Renato Júnior, que ele fala, né? O crente vai mundo, um pé na igreja e o outro no mundo. É o que nós começamos a entender aqui, amados, através da leitura aqui do nosso professor, né? E um bom comentário, né, que ele já trouxe para nós. Mas eu queria aqui dar uma reforçada, meu professor, a respeito desta porta, né? A porta larga e a porta estreita, né? Eu quero ler também, na referência bíblica, né? Que a minha Bíblia diz assim, as duas estradas, né? No livro de Mateus, né? Onde nós pegamos a referência, né, da palavra aqui da porta, Mateus 7,14. Eu quero ler o 13 e o 14. O 13 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. 14, que é a referência aonde deu a lição. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida,
e são poucos os que acertam com ela. Olha só que lindo, né, querido? Eu estava uma vez numa palestra, né, e nós estávamos ministrando lá, o professor João, uma palestra para jovens, para juventude, né? E esse jovem estava incluído de 0 a 100 anos, né? E nesta palestra, um jovem ergueu a mão e disse: mas eu não preciso, né, de ir para a igreja, né, porque é uma coisa, irmãos, que é no meio nosso, é no mundo e no nosso meio, né? Ele diz que todos os caminhos levam a Jesus. Só que nós temos uma referência diferenciada, né? No livro, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, em seu capítulo 14, em seu versículo 6, vai dizer diferente. Jesus disse: eu sou. Ele não usa o plural, ele usa simplesmente uma reflexão e um confirmamento para mim e para a tua vida. Ele diz que ele é o caminho e não os caminhos. Então, querido, se você tem esse pensamento que os caminhos levam a Jesus, há uma coisa que você precisa de se corrigir, precisa de adentrar um pouquinho mais, né, neste Evangelho, né, de João, aonde Jesus dá referência. Ele diz, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João Batista, seu capítulo 14, seu versículo 6, ele disse que ele é o caminho e não os caminhos. Então não é todos os caminhos que levam a Jesus. Tá? Quero também fazer aqui, né, um outro comentário junto com o nosso professor João, né, no finalzinho, né, também no livro, né, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, aonde diz no finalzinho: é necessário nascer de novo, né? Lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, né, também no seu capítulo 3, né, aqui no verso 7, né? E aonde nós vamos entender, amados, o porquê do nascer de novo, né? Ele diz assim, ó: Nicodemos visita Jesus. Olha bem, o que a Bíblia nos dá aí a entender o nosso coração, que Nicodemos não era um anátema, ou seja, um ignorante. Ele era uma pessoa instruída na palavra. E ele faz essa pergunta para Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E aí Jesus responde, né? A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que alguém que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos, né, no capítulo 3, no versículo 7, né, ele vai falar para Jesus: como pode um homem da minha idade voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Olha bem, né? Jesus não estava tratando esse assunto com nenhum ignorante. Estava tratando esse assunto com uma pessoa que entendia a palavra. Só que estava faltando algo para este homem, assim como às vezes faltam algo para mim, para você, para o nosso professor, né? E para nós que fazemos uso e menção da palavra de Deus. O que Jesus deixou bem claro para ele: Nicodemos, sendo você um homem, né, que tem entendimento da palavra, me diz isso. E aí o que eu passo a entender com essa leitura e com esta reflexão aqui, ao qual nós estamos fazendo juntamente com você? É isto: nascer de novo, amados, esquecer o velho eu, esquecer o ego, esquecer a soberba, esquecer aquele algo que te tira da presença de Deus. E aí você tem esse encontro, você começa a entender o nascimento de uma nova criatura. É o meu passado, é aquilo que eu deixei para trás. E hoje eu vivo em novidade de vida na presença de Deus, da forma ao qual Ele me traz a orientação, da forma ao qual Ele me ordena.
Então é necessário nós nascermos de novo. E provavelmente, falo por mim, que todos os dias eu estou nesse nascimento. Porque a cada dia eu me renovo, a cada dia eu me consagro ao Senhor para ter, né, o que nós temos em objetivo, de ser salvos. Amém, meu professor? Amém, professor. Era isso que eu queria, juntamente com o nosso professor, né, estudar esta, né, completar, né, o que ele já nos transmitiu, tá bom? Então vamos para o tópico 2, né, professor? O tópico 2. O tópico 2 vai nos dizer assim: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. É assim nos dias de hoje, não é diferente. Muitas das vezes tem pessoas que querem nos ajudar, mas não se ajuda a ele próprio. Nós vamos aprender aqui, nesta lição, o porquê que os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos. Tópico 2, no ponto 1, vai dizer assim: quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão. 2. E as 10 tribos do norte, levadas cativas para a Síria por ordem do rei da Assíria. Foram trazidos povos de Babel, de Cuta e de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e habitaram cidades de Samaria em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança, e habitaram em suas cidades. Vejamos aqui, amados, algo ao qual na madrugada de hoje eu refletindo, né, nesta linda e rica palavra, nesta mensagem ao qual traduz para nós qual é a separação que Deus exige de nós, né, entre aqueles que têm a vontade de ter, né, a sua bênção garantida através da unção, mas essa garantia é até ao qual eu também me comprometo a ter um compromisso com Deus, na sua palavra, né, no seu evangelho, no seu ministério. E tendo este compromisso, eu não preciso de ter, né, uma outra ajuda a não ser a de Deus. Eu preciso da ajuda humana com toda certeza, mas eu tenho que me policiar, eu tenho que me respaldar desse tipo de ajuda, porque tem muitos que se aproximam de mim e de você. Às vezes nós imaginamos com a nossa humildade, né, com o nosso coração bem humilde, que aquela pessoa vai te ajudar, e muitas das vezes não é isso que acontece. Ela entra na sua vida não para te ajudar, mais para te atrapalhar do que para ajuda. Então nós vamos no discorrer da lição, né, entendendo um pouco mais o porquê que estes judeus não aceitaram, né, esta ajuda dos samaritanos, porque já fala da mistura, já fala de uma coisa que não agrada. E quando não agrada a Deus, queridos, não adianta nós nos misturar, porque nós vamos nos contaminar, né? E se nós for um pouquinho mais avante, lá no segundo livro de Coríntios, seu capítulo 5, vai nos dar uma referência a respeito desta separação. Amém? E muitas vezes, né, pastor, a gente acaba cedendo, né? Às vezes a gente acaba cedendo pela humildade, pela verdade, às vezes para não ser taxado de quadrado, ignorante e mais um monte de coisa, a gente às vezes acaba deslizando ali, acaba cedendo, né? E aí a gente começa, né, irmãos, a ver ali o mundanismo, né, entrando na igreja ali, comendo pelas beiradas, como quem não quer nada, né? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente se converte, né, muitos daqueles costumes, né, que a gente tinha, aqueles costumes mundanos, né, pastor, eles precisam ser deixados para trás, né? Sim. É impossível, como o Senhor ensinou para a gente, né? É impossível
servir a dois senhores, né? Ou você serve a Deus, ou serve a Mamão, né? Ou serve a Baal, né? Baal. Então, queridos, o que nós estamos aprendendo aqui um com o outro e tentando transmitir para você, para que você também aprenda com a lição e com aquilo que nós estamos transmitindo a você, é algo que Deus tem prometido. Mas Ele promete a um povo como Ele está mencionando na lição de hoje, um povo separado do mal, né? Se nós irmos nas referências ao qual a lição nos dá, nós precisaríamos de 3, 4 horas para ministrar toda a lição de uma forma abrangente, mas nós vamos, né, fazendo de acordo com as possibilidades e com aquilo que Deus vai nos transmitindo para nós transmitir para vocês. Amém? Amém. Então nós temos aqui a continuidade que vai nos dizer: posteriormente o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar ao povo da terra o temor de Deus. Assim os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam a seus deuses, né? Está registrado lá no livro de 2 Reis, em seu capítulo 17 e no seu versículo 33, esta referência. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Também no livro de 2 Reis, né, na sequência, né, no seu capítulo 17, 34 ao 41. Representam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Lá em Gálatas 5:20 vai nos dar, né, esta referência desta parte ao qual nós estamos transmitindo e lendo para nós e para vocês, né? É um povo que representa o que, queridos? Agora presta atenção, será que nós não temos isso no nosso meio, pastor ou professor? Será que nós não temos isso no nosso meio, dentro da igreja? Aqueles que se infiltram, né? De lobos, né? De lobos, né? Não vamos nem falar de ovelhas, de lobo, né? Querendo tragar as ovelhas, né? Nós temos bastante, irmãos, né? Temos aí vários testemunhos de jovens, né? De senhoras e senhores, né? Que conheceu a sua prometida ali e ela se comportava como tal, ele, né? E vice-versa, e de repente, né? Aí ela mostra, né, verdadeiramente quem ela é. O que nós estamos aprendendo aqui é isto. Ó, a pessoa é de Deus, do coração dela, mas no coração de Deus não está servindo a Deus, está servindo ao outro lado, né, que nós já falamos, a Baal, né? E temos aqui também, ó, elas serviam a seus deuses, né, não ao Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, né? Aí aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Agora eu te pergunto: há bênção para uma vida dessa? Eu tenho uma referência na palavra, irmãos, na palavra, porque o nosso superintendente, o presbítero Casimiro, ele me deu o aviso agora, né? 2 dias antes então. Mas graças a Deus, que Deus, né, nos deu a permissão e nós estamos aqui ministrando a aula, né? Mas presta bem atenção no que nós estamos transmitindo para vocês e para nós, porque em primeiro lugar bate aqui, professor, em primeiro lugar bate aí, depois chega até você, meus irmãos, e nós somos esse mensageiro, né, e queremos que você seja salvos, assim como nós estamos nesse caminho da salvação. Então presta bem atenção aqui, ó. Agora é de Deus, não é meu. Nós estamos falando do Espírito, não da carne. Agora eu quero ler para você, irmãos, uma referência daqui, ó. Como que Deus faz com esse povo. Está no livro de Jeremias, seu capítulo 5, professor. Vê se o senhor acha aí mais rápido. Jeremias 5:9. Então, inclusive o senhor pode ler. Tá. O senhor vai ver qual é a resposta de Deus para uma nação dessa. Qual é a resposta de Deus para um povo desse? Jeremias 5:9.
Pode ler. Pode ler? Pode. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Está vendo, irmãos? Deus conhece a minha e a tua necessidade, como já sabemos, muitas e muitas pregações nós ouvimos isso. Deus conhece a tua estrutura, Deus conhece o seu andar, Deus conhece o seu falar, Deus conhece o seu caminhar. E nós temos aquele pensamento, né, professor? Nós, né, assim, entre aspas, tá? Deus só quer o coração. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia me dá a entender que o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Agora, o meu corpo, ele está alicerçado só no coração? Não. Ele tem o pensamento, ele tem tudo. E muitas das pessoas, meu professor, está mudando o belo, lindo e maravilhoso corpo que Deus deu. E olha bem a figura, né, que eles se transformam. E depois não quer ser chacota, né, de ninguém. Ainda acha que é bullying, né? Bullying, né? Então, meu amado, presta bem atenção no que Deus falou aqui a respeito de uma nação dessa, a respeito de um povo desse. Está aqui a resposta. Deixaria eu, olha bem, né? Olha só. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de uma nação como esta. A palavra da manhã de hoje, a leitura, a ministração e o que nós estamos aprendendo com o Espírito Santo, queridos, é de sermos um povo separado. Amém? Então, no ponto 2 do tópico 2, vai nos dizer assim: os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Né? Aí tem as referências aqui, né, das passagens bíblicas. 1 Timóteo, seu capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 5. Lá em Tito também, capítulo 3, versos 10. Em 2 João, capítulo 10 e versículo 11. Igualmente devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, né? Como também daqueles que causam divisões. No começo, né, da introdução aqui, no nosso tópico primeiro, o professor João nos deu, né, uma introdução desta nação, desse povo também, né? Agora, de que forma e de que jeito, queridos, eu quero ser abençoado? De que forma e de que jeito eu quero ter este compromisso na obra, fazendo o querer e a vontade de Deus, se eu ainda não nasci de novo? Se eu ainda continuo a velha criatura? Se eu ainda não tenho, né, aquela presença notória do Espírito Santo aonde eu piso, a planta do meu pé? Então, queridos, não é que fica difícil, fica mais fácil do que você imagina, basta se render, né? A Bíblia tem uma passagem, meu professor, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, em seu capítulo 9, do seu verso 23 ao 27, que vai nos dizer a respeito disso. Anúncia, né? Onde Jesus disse lá: quer me seguir? Tome a tua cruz e faça a minha vontade e eu te abençoarei. Tá bom, amados? Então, se nós entendermos lá o que nós estamos transmitindo e aprendendo comigo e com o nosso professor e com vocês, é isto: há uma renúncia. Se eu não me renunciar da minha carne, eu não posso ter a companhia do Espírito. E se eu não tenho esta vontade, esse desejo, aí eu estou nesta nação ao qual
Jeremias nos apresentou em seu capítulo 5, no seu versículo 9. Então nós temos, professor, o entendimento que, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, é verdade. Concordo com o seu pensamento e na mesma forma discordo. Sabe por quê? Porque a resposta está no livro de Romanos 14, 17. 17, 14. É isso mesmo? 17, 14? 17, 14. Ou 14, 17. Romanos 14, 17. Vai nos dizer assim, irmãos. É isso mesmo, é 17, 14, viu, queridos? 17, 14. Romanos 17, 14. Romanos? Não tem. Romanos É 16. Então é 14, 17. 14, 17 que vai nos dizer assim, ó, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Em primeiro lugar, ele fala da justiça dele. Tá bom? E depois ele entra com amor, olha só. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Primeiro, ele justifica, né, a minha falha, a tua falha, que ele venha me perdoar, e aí ele me traduz a paz, né? A alegria no Espírito Santo. Então, o que nós temos que tomar como base desta lição, queridos, é isso. Como que eu quero ter a presença do Espírito Santo notória no meu andar, no meu falar, no meu caminhar, se eu ainda vivo as coisas mundanas, como o nosso professor disse? Eu ainda estou dividido, ou seja, estou em cima do muro. Então, a reflexão da lição é essa: ou você viva para os deuses, ou você viva para este Deus que abomina o mal. Amém? Então vamos para o ponto 3 do tópico 2. Os samaritanos procuraram apresentar-se com os judeus, aparentar-se com os judeus. Casaram com as filhas dos judeus e deram. Alguns caíram nesta armadilha. O assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separação, o que iremos fazer na lição de número 12. Amém, queridos? Mas aqui não tem assim aquela orientação da sua mãe, que humanamente falando, o que nós entendemos quando a mãe abre a boca é Deus falando por ela, né? Ela olha assim e fala: filha, não, aquele não, filha, não é uma pessoa que vai te dar uma felicidade, né? Então está aqui, né? Vamos fazer diferente. Não, mãe, mas eu gostei dele, eu gostei. Tá, a felicidade é sua, né? A orientação foi dada. Se você ainda quer persistir e continuar, aí lá na frente, quando tudo estiver acontecendo diferente, não reclama, né? Continua da forma como você aceitou do início. Quando os nossos filhos começam a se relacionar, né? A primeira pergunta que a gente faz: é da igreja? Está aí. Há a separação que nós estamos falando. Né? Não há uma mistura, né? Agora tem um detalhe. Quando é de Deus, meu professor, quando é de Deus, Deus também tira do mundo, põe na presença e te faz, né, um casal feliz, né? Nós temos muitos testemunhos. Eu conheci ela em tal lugar, né? Não quero nem mencionar aqui lugares, mas eu já ouvi um testemunho que o homem tirou a esposa dele de um determinado lugar, né? E ele, como crente, não sei, conheceu aquela pessoa num jantar de família e começou a conversar, e de repente ele descobriu que aquela mulher era uma mulher de vida fácil. Mas ele não desistiu, porque nós temos sim, meu professor, algumas referências na nossa Bíblia, mas na Bíblia, através do apóstolo Paulo, lá em Coríntios 7, 1 Coríntios 7, que vai nos dar uma reflexão a respeito disso também. Só que tem que ser assim, na direção de Deus.
Ah, mas ela não é da igreja, ela é do mundo, ela não sei o quê. Né? A Bíblia vai dar uma orientação através do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7, se não me falha a memória, está lá do 13, 12 para frente, que vai dar uma reflexão a respeito do que? Quando a esposa não é crente, eu tenho que ter bom testemunho, né? Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar e ganhar a minha esposa para Deus. E da forma e vice-versa. Ou a esposa ganha o esposo, ou o esposo ganha a esposa. Mas é na direção de Deus. Que fugiu da direção deles, queridos, só complica. Então vamos para o tópico 4, do tópico 2, no ponto 4. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus antes de os judeus terem chegado a Jerusalém. Os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e a adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus, e os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. Isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja, e etc. Né? Parte B aqui diz: os samaritanos imaginaram que, se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos. O ódio velado transformou-se em inimizade declarada. É desse jeito. Quer fazer algum comentário aí, meu professor? A lição é que ela fala, né, daquele texto que nós já havíamos comentado lá atrás, né, do ódio velado, né? Isso. Tornou-se em inimizade declarada. Foi ali que eles houve a separação, né? Completa, né? Inimizade completa, né? Dos judeus e dos samaritanos, né? Mas a explicação é bastante simples, né? Os judeus, eles permaneceram ali, né? Separados, e os samaritanos era uma mistura, né? Sim. Muito grande, era uma mistura de povos, então tinha ali muitos ritos pagãos, coisas que não agradavam a Deus. Né? Se fosse para os povos eles se unirem, né, novamente ali naquele momento, o próprio Senhor provavelmente teria dado essa ordem, né, para que eles se unissem novamente. Não foi o que aconteceu. Os judeus eles permaneceram separados ali. Para não ter, né, essa contenda, né, e não ter conflito, porque o que nós passamos a entender aqui, né, porque a Bíblia ela nos dá a liberdade de ter o poder também, né? Mas eu não posso ter a inveja, não posso crescer os meus olhos naquilo que não me pertence, né? Aonde uma vez eu aprendi, né, um pastor ministrando lá em Romanos 12:15, a parte A, né, alegrai com os que se alegram. É assim, irmãos, alegrai com os que se alegram. Olha só que coisa linda, né? O que é a minha alegria para o nosso professor João? O professor João foi abençoado com um carro novo. Não quero aqui citar valor e nem marca, mas um carro zero. Qual que é a minha alegria, professor? Se alegrar, ficar contente, né? Então, a minha alegria, professor, é dobrar o meu joelho e orar, falar: Senhor, abençoa o teu servo, né? Que ele prospere mais. Porque a próxima bênção é minha. A próxima. Não a sua. Porque a sua é sua, não adianta. Né? O conhecimento que nós temos da palavra através da inveja é essa. A pessoa às vezes tem mais capacidade do que eu. Mas não sei porque ele quer o que eu tenho. Sim. Só que ele não sabe, né? O caminho que eu tracei para chegar onde eu cheguei, o caminho que eu tracei para ter o que eu tenho. Será que ele quer pagar isso? Muitas das vezes, o invejoso é o famoso preguiçoso, né? Ele cruza os braços e quer que venha. E quando ele vê o teu vizinho prosperando, o teu vizinho comprando,
aí os olhos incham e ele começa, né? E aqui na lição, pastor, fala da inveja dos samaritanos, né? Então, assim, eles não queriam servir, né, a Deus como os judeus serviam, mas queriam gozar das bênçãos que os judeus gozavam. O que eu acabei de falar aqui, professor. Tem aqui, irmãos, uma coisa que nós temos que aprender. Às vezes, e muitas das vezes, 99% dos fatos que acontecem, porque a coisa que eu aprendi da palavra Gênesis e Apocalipse, a primeira coisa que mata o ser humano é a inveja. Se nós voltarmos um pouquinho lá em Gênesis 4, nós vamos ver, nós vamos ter uma referência em Gênesis 4. O irmão matou o outro por causa do quê, irmãos? Por inveja. Porque ele era ainda mais forte, ele era mais assim, avivado, mais mente, né, do que o irmão. Mas não sei porquê. O Deus pediu para eles por igual. Faz assim, você faz assim. E ele fez ao contrário. Ao invés de fazer o que o irmão fez, que ele tinha capacidade para fazer mais, ele tirou a vida. E é isso. O que eu aprendo na palavra de Gênesis e Apocalipse, cuidado com a inveja. É a primeira coisa que mata o ser humano, é a inveja. Então vamos para o tópico 3. Deus exige santidade do seu povo. Olha aí, já começa, né, a mexer um pouquinho com o meu ego. Ele não pede. Olha só, porque Deus não pede nada, irmãos. Eu posso pedir aqui, professor, eu vou te pedir um favor, né? Eu não estou exigindo, eu estou pedindo. Agora Deus não. Deus exige, tá bom? Deus exige santidade do seu povo. Já pensou se ele chega e só pede? O povo já, Deus exigindo, o povo já não faz, imagina ele só pedindo. Então vamos lá. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Né? Já introduzimos, falamos alguma coisa referente, né? E agora nós vamos discorrer um pouquinho mais rápido, né? Estamos chegando já, né? O finalzinho. Então, aqui nós temos o tópico 3, tem o ponto 1, ponto 2, o 3 e o 4. Então, vou ler o ponto 1. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Olha aí, tá vendo? Né? Por isso a bênção de Deus os acompanhou, e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Está vendo, irmãos? É assim. Quando nós queremos mesmo receber, assim como esse povo israelita recebeu, é essa separação que Deus está exigindo, né? Porque não adianta nada. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Basta. Irmãos, guarde o seu dinheiro, guarde a sua oferta, guarde o seu dízimo e comece a pensar diferente. Dizime e oferta na obediência, na exigência do Espírito Santo. E aí ele te conduz àquilo que ele tem prometido, assim como esse povo fez. E que eles fizeram? Separaram, retornaram do seu cativeiro, separou do mal e Deus o agraciou. É assim que eu e você recebem. Amém? No ponto 2. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Professor, pode fazer um comentário aí nesse ponto 2 aí. Olha só que coisa linda, né? O pastor acabou de falar, santificai-vos, né, que o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Assim, pastor, a gente sabe, né, irmão? Tem muita gente que está na igreja não para servir a Deus, não para levar uma vida santa, né? Mas em busca, né, das bênçãos, né, pastor? Muito assim, em busca de bênção, né? E assim, irmãos, a gente que está nessa trajetória, né, pastor? A gente sabe que a vida do cristão, ela não é feita somente de bênçãos. A vida do cristão,
ela também passa por provas, né? A gente tem que passar pelo deserto, a gente tem que subir ao Moriá, né, pastor? Tudo isso passa, né, pelas nossas vidas. Né? A própria Bíblia fala, né? Muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. Então, assim, ser servo de Deus, né, estar na casa de Deus, não quer dizer que você vai ter uma vida somente abençoada, somente uma vida próspera, mas também não quer dizer que você vai estar somente na prova, né? A própria Bíblia fala que tem tempo para tudo. Pastor, eu gostaria de acrescentar aqui, né, que muitas das vezes, né, às vezes muitas das situações que a gente passa são por causa, não que a gente se desviou do caminho do Senhor ou coisas do tipo, mas assim, nós também erramos muitas vezes, né, pastor, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, e às vezes depois a gente fica questionando ali o Senhor, mas assim, o Senhor ele continua, né, conosco, né? Às vezes a gente passa por momentos difíceis por causa de escolhas, decisões erradas, atitudes erradas, né, como nós falamos aqui na semana passada, né, pastor? Por não fazer as coisas na direção do Senhor. Às vezes a gente faz alguma coisa sem consultar o Senhor, e aquilo tem consequências graves para a gente. Então, o que nós entendemos, irmãos, é assim, né? Quando nós temos, né, o nosso tempo voltado para Deus, as coisas vêm acontecendo gradativamente. É o que eu falei no domingo passado, é o passo da escada. Não temos como pôr o nosso pé no primeiro degrau e o outro pé no último degrau, sempre degrau por degrau. E a palavra de Deus, ela não é diferente, né? Humanamente falando, nós pensamos rápido e às vezes as coisas não acontecem conforme o nosso pensamento, porque a Bíblia diz, né, no livro de Isaías 55, que os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus e que os meus caminhos não são os caminhos de Deus. Então presta atenção, eu penso de uma forma, mas no meu pensamento eu direcionei com o pensamento de Deus para Ele fazer, aí a coisa acontece maravilhosamente bem. Agora, se eu quero fazer do meu jeito, aí as consequências pior. Amém? Amém. Então nós temos aqui o ponto 3, né, do tópico 3. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu Senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Quer entender? Então, queridos, olha bem, né, através de Josué, o que o Senhor nos transmite através dessa leitura que acabamos de ler. Aonde você está pisando? Será que aonde você pisa, você pode desatar a tua sandália, ou seja, tirar ela dos seus pés e pôr no chão, sem o seu calçado? Porque esta é a palavra. E o que representa aqui? O que representa no meu entender, naquilo que eu aprendo com a lição, é a santidade. É o que Deus exige de mim e de você, a santidade. Mas como ser santo? No meio, né, do santo, que é Deus. Então, aí está a resposta, né? Neemias 6. Seja santo como sou santo, porque nós somos a imagem e a semelhança dele. Nós não vamos ter a santidade dele, mas fomos separados para ser santos. Amém? Amém, pastor. Então tem o ponto 4, né? Que diz: Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Olha aí, aí entra o Ai, hein? Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu:
santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. O pecado descoberto foi desarraigado. E então disse a Josué: levanta-te e sobe a Ai. Olha que eu tenho dado na tua mão o rei de Ai, e seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio dele. Olha só que lindo, né, irmãos? Mas aí existe algo que Deus está exigindo de mim, de você e daqueles que na verdade quer mesmo, né, ser abençoado pelo Espírito Santo. Porque presta bem atenção, né, o que Josué falou com Deus e o que Josué recebeu da parte de Deus, uma resposta. Olha só, o Senhor respondeu-lhe: santificai-os para amanhã. Nós temos uma passagem na Bíblia que vai nos contar a história de uma mulher, se não me falha a memória, em Lucas 11, né? Essa mulher, ela sofria, né, por uma enfermidade, ela era curvada, era uma mulher, né? Mas segunda-feira tinha culto, ela estava lá. Terça-feira tinha culto, ela estava lá. Quarta-feira, quinta, sexta, sábado, né? E no sábado quem foi pregar? Jesus. E Jesus, né, sabe da minha intenção, da intenção do nosso professor, da intenção de todos nós. E a intenção daquela mulher qual era? De receber a cura. E naquele sábado, naquele último culto, ao qual não foi o último dela, porque ali ela não foi curada e perdeu a vida, não. Fala o último culto ao qual Jesus marcou aquele encontro, foi lá, ministrou a palavra e ela foi abençoada, ela foi curada. Então, queridos, por quê? Porque o nosso intuito é a santificação. E como nós vamos santificar? Aqui, na igreja? Aqui é fácil. Faço bonitinho, né? O pastor me vê, opa, esse irmão aí, né? Esse irmão, domingo agora é ele que prega, né? Eu vou dar a ministração de 2 cultos para ele por mês. Mas e lá fora, amados? Estou fazendo para santificar o que eu faço na igreja. Lá fora, o que eu estou fazendo para me santificar diante de Deus. Porque Ele não olha para você somente dentro da igreja. É lá fora é que Ele olha melhor para mim e para você. Porque é lá fora é que está tudo. Lá fora está as contendas, lá fora está o disse-me-disse, lá fora está a inveja, lá fora está, nós estamos cercados de tudo. E aí é onde o inimigo ataca. Mas eu tenho a santificação exigida por Deus. E aí o que acontece? Eu sou separado. Eu sou um povo ou uma nação que estou na passagem de Jeremias 5, 9. Eu não faço parte desta nação, ao contrário, eu faço parte da nação ao qual nós estamos aprendendo, a nação de Judá, a nação dos israelitas, né? Que separou do mal e foi viver uma vida de novidade, e uma novidade regada, né, das bênçãos de Deus. Aqui está, né, daquilo que nós possamos, né, nos dedicar cada dia mais na obra do Senhor. Aprenda com Nicodemos, né? Jesus requer de mim e de você o que você quer dele e cobra, porque ele te dá a resposta. Talvez eu não tenha a resposta, talvez o nosso professor não tenha, ou o outro não vai ter, mas Deus tem, assim como teve a resposta para toda esta nação ao qual nós estamos, né, ministrando nesta manhã. Amém? Posso só fazer um comentário? Fica à vontade, a hora que o senhor precisar de fazer o comentário, faça. Legal. Aqui quando fala, né, Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai, né, fala da necessidade
da santificação, né? Só para a gente relembrar, né? Está lá no livro de Josué, no seu capítulo de número 7, né? O título: os israelitas são derrotados por causa do pecado. Os israelitas foram derrotados por causa do pecado de uma pessoa. De uma pessoa. Lá no versículo de número 11, né? Diz assim, ó: Israel pecou e até transgrediu o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por causa de furto, mentira, a nação foi derrotada. Né, pastor? Então, o que nós passamos a aprender é que nós não levamos um pouquinho mais avante lá no livro de Gálatas 5, 20, né, que vai dar uma reflexão a respeito disso. O povo vive na idolatria, o povo vive na mentira, o povo vive fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, e quer que Deus olhe para ele e fale: toma a bênção. Irmãos, é delicado, é delicado. Deus não é um Deus de brincadeira, Deus não é o seu amiguinho, Deus é o teu amigo, não o teu amiguinho. Aquele homem que você pode falar o que quer, fazer o que quer, e ele está sempre do seu lado. Deus não vai te abandonar. Não quero dizer com isso que Deus vai te abandonar, porque você vive dessa forma. Mas, presta um pouquinho mais de atenção. Eu sou um crente. Eu sou uma pessoa que fui separado para viver em novidade de vida. Eu fui uma pessoa onde Deus exige a minha santidade. Então, eu tenho que estar na direção. Se eu me desviar um passo ou um degrau que seja, amados, volta tudo a estaca zero. Não adianta eu fazer a minha santificação durante os 364 dias. Quando chega no final do ano, num dia só, como diz aqui o nosso professor, né? Um homem, né? Então, 364 dias do ano eu me santifico, e no último dia do ano eu perco a minha bênção. Você imaginou o que é isso? Então, nós estamos dentro de um ato espiritual onde Deus exige, Ele não pede. Eu peço, o professor pede, às vezes seu pai, sua mãe, seu irmão, o colega, seu vizinho pede, mas Deus exige. É assim, pastor. Às vezes a gente questiona, né, irmãos, a gente glorifica, né, ao Senhor pelas coisas que a gente vê acontecendo, né, na igreja, né, mas às vezes também a gente questiona de coisas que não aconteceram, né, pastor? Sim. Coisas que não aconteceram, né, mas aí a gente começa a meditar nessa lição, a gente começa a observar o seguinte, né, pecado encoberto, né? Vamos falar em português, no português mais atual, sujeira debaixo do tapete. Né? Às vezes tem. É por isso que a Bíblia fala, né, pastor? Examine-se o homem a si mesmo, né? Antes da gente tomar a Santa Ceia. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Você tem 30 dias, né? De uma ceia para outra, e a novidade de vida é essa. E naquele dia da Santa Ceia, né, eu costumo fazer assim. Não estou pedindo para que você faça, eu faço assim. Uma semana que antecede a Santa Ceia, eu me consagro ao Senhor no meu jejum e na minha oração. E naquele dia eu já falo com Deus: Senhor, está de bom tamanho? Ou o Senhor ainda requer algo de mim para que eu participe do teu corpo e do teu sangue, assim como a água a qual bebemos, limpa, transparente, sem mancha e sem ruga. É assim, viu, queridos? Vamos para o último tópico, né, para nós finalizar. E mesmo a companhia aqui do nosso professor, porque é isso que é bom. É muito bom estar aqui. Aonde a gente possa, né, ter, né, mais entendimento. Porque às vezes eu vou falando da lição desta forma, né? Mas quando a gente tem assim uma pessoa que nos ajuda e nos auxilia dentro da própria lição, ela fica mais alegre, sabe? E a gente vai, né, expressando
né, de acordo com o que o Espírito Santo coloca no meu coração e de acordo com o que o Espírito Santo coloca no coração do professor João, né? Vamos lá, o tópico 4 vai nos dizer: devemos manter uma vida de separação do mal, né? Já aprendemos um pouquinho a respeito, mas vamos finalizar. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente tar-se-iam mostrando afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus, teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor. Uma vez que Deus não se une à idolatria, vale a pena manter a separação com o mundo. Também quero ler, né, o ponto 2, e aí nós fazemos um comentário no ponto 1 e no ponto 2. O ponto 2 diz: a Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Na parte A diz assim: o salmista Asaf escreveu no Salmo 73: na verdade que em vão tenho purificado meu coração na inocência. Salmo 73, 13. Ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Versículo 17 do Salmo 73. O salmista ficou tranquilo: todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás com glória, né? Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. Na parte B, mas aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, Malaquias 3,15, dizendo: há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Malaquias 3, no versículo 3, no capítulo 16 e 17. Vale a pena servir ao Senhor. Nós vamos fazer, né, um comentário nesses dois pontos, né, no tópico 3, né? O professor quer fazer algum comentário aqui em um desses dois? Eu gostaria, pastor. Vamos lá, então. Quando fala ali, vale a pena, né? Sim. Servir ao Senhor. A gente pode, na própria Bíblia, né, a própria Bíblia diz assim: o ímpio, lá em Eclesiastes, né? O ímpio prospera e o justo padece, né? Bom, a nossa herança, né, como a gente já falou aqui, né, muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas, né? A própria Bíblia não fala, né, que Deus ele provou o povo no deserto para humilhar o povo, né? Humilhou o povo, provou, né, para ver aquilo que estava dentro do coração do povo, né? A nossa herança, ela não está aqui na terra, ela está lá no céu, né, pastor? Sim. Mas muitos querem receber a sua herança aqui na terra, né, e acabam, muitas das vezes, aí se desviando dos caminhos do Senhor. Bem, era esse o comentário que eu queria fazer. É um comentário, né, que nós vamos entendendo, irmãos, passo a passo, né, diante da lição, qual é, né, a nossa tarefa aqui na terra. Muitas das vezes nós queremos ter tantas coisas, né, que supérfluo, tá? Coisas que você não vai usar, né? Eu vejo muitos comentários, muitas propaganda, né? E coleção de carro, coleção não sei do que, né? Mas sei lá.
há uma situação no qual nós temos que aprender aqui, com essas duas passagens, né? Da parte A aqui, do tópico 4, no ponto 2, né? A Bíblia ela mostra exemplos de servos que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Aqui no primeiro, na primeira referência, na A, nós temos aqui, né, o salmista, Asaf, né? Ele também teve, né, o seu momento de dúvida. Só que tem um detalhe, ele buscou ajuda. E muitas das vezes é o que falta, meus irmãos, para mim, para você e para muitos e muitos, né? Aquela ajuda necessária que nós temos que nos humilhar, mas nos humilharmos nos pés do Senhor, né? Buscar a direção dele, assim como fez esse salmista Asaf. Ele teve aqueles momentos, né, de perda, né, vamos falar assim, né? Mas ele também buscou ajuda daquele que ele sabia que ia dar a resposta. E nós tivemos aqui, né, uma resposta desse salmista, né? Olha só. Até entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. O salmista ficou tranquilo, todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás, depois me receberás com glória. É assim. Muitas das vezes nós temos aquele pensamento imediatista, né? Eu quero para agora. Se Deus não fizer, eu não vou mais para a igreja. Eu entrei na igreja para ser abençoado. Eu entrei na igreja para ter uma vida melhor. Nosso pastor já adiantou, nosso professor já adiantou. E o que ele adiantou? Adiantou que está bem claro. Não é pelo motivo de eu estar na direção, é que eu vou me transformar num milionário. Eu posso ter a maior riqueza do mundo, que é o que eu tenho. Eu costumo falar que eu hoje, de 20 anos para cá, eu me considero o homem mais rico do mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque não me falta o amor de Deus na minha vida. Antes faltava? Não faltava. Mas eu também não procurava. Eu também não ia em busca dessa ajuda como fez o salmista Asaf. Mas do momento que eu comecei a descobrir que o que eu tinha não significava nada, porque houve uma perda, e hoje eu não tenho o que eu tinha no passado, mas o que me faltava no passado não me falta hoje, que é o amor de Deus. Mas o amor de Deus reconhecido, mas reconhecido por mim, não por ele. Tá bom, irmãos? Porque ele tem sim amor, como ele diz, que não faz acepção de pessoas, ele ama. Tá? Mas eu tenho que reconhecer este amor. E reconhecendo através desta urgência, estando na minha posição, buscando a minha santidade e me aperfeiçoando mais e mais para o reino dele. Amém? Amém. E aqui nós temos, né, a passagem de Malaquias. Malaquias deixa bem claro, ele não vai falar a respeito somente daquela passagem onde muitos e muitos lêem, né, do dízimo da oferta. Não, ele diz lá no finalzinho, lá no capítulo 3, no versículo 18, aí sabereis quem serve e quem não serve a Deus. É isto que Deus requer de mim, porque Ele conhece, Ele sabe o que eu estou pensando na transmissão desta palavra, desta lição. Ele tem conhecimento. Ele tem conhecimento do pensamento do nosso professor. Ele tem conhecimento do seu pensamento, irmão. Ele tem conhecimento do pensamento que você está pensando da minha pessoa, transmitindo esta lição para você que está nos assistindo. Então, fica bem claro uma coisa. Eu não sou nada sem Deus. E na palavra dele, ele deixa bem claro: sem mim, nada podeis fazer. Então não adianta. Às vezes você acha, eu não preciso de Deus, eu tenho tudo. Deixa ele
dá o tempinho dele, ele começa a tirar. Aí você vai sentir, né, esta falta. Amém. Vamos lá para o tópico 4, né? No ponto 3. Devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro, né? Capítulo 4, versículo 2. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, a vossa salvação. Santificação, salvação, santificação. Amém? Está também no primeiro livro de Tessalonicenses, né? 4, versículo 4, capítulo 3. Já observamos que santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra: apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Está também no segundo livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 17. E aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. Também no segundo livro de Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Devemos sempre muito desejar-lhes agradáveis. Também no segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Colossenses, capítulo 1, versículo 11. Guardando seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. Primeiro livro de João, né? Seu capítulo 3 e versículo 22. O professor quer fazer algum comentário aqui, pastor? Olha, pastor, eu gostaria de relembrar, né, versículo bíblico, né, do Senhor Jesus nos ensinou, né? Resiste ao diabo e ele fugirá de vós, né, para permanecermos em santidade, né, para permanecermos em santificação. Resistir ao diabo, né, as abominações, tudo aquilo que desagradar a Deus, né, as contendas, as dissensões, tudo aquilo que a gente sabe que desagrada ao Senhor. Então, isso que está escrito aqui, a gente pode também, né, embora o autor aqui não tenha citado, mas a gente pode lembrar desse versículo, né? Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Bom comentário. Comentário, né? Que está fora da lição e dentro dela, né? Porque nos leva, né, a essa reflexão e nós transmitimos, né? Então tem o último ponto, né, do tópico 4, que vai falar: bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem pela plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. Colossenses 1, versículos 6 e 10. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas, e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 ao 21. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia! Vale a pena servir na vontade de Deus. Hebreus 12, capítulo 15, depois Hebreus 15, capítulo 5 e 23. Queridos, esta é a lição, é uma boa reflexão, né, para o seu mês, para o seu dia, para a sua semana, né? E nós aqui, né, iremos terminar, né, a lição e queremos, né, que você aprenda um pouco mais com Deus, né? Estas são revistas, né, adquiridas, né, por nós, o ministério, mas ela pode chegar até você. E eu creio que esta santificação ao qual Deus deixou para o final é para isso. Dentro daquilo que nós estamos propensos a aprender com Deus, Ele vai nos ensinar.
e abrindo, né, a mente e o coração para receber. Porque fica difícil, né? Porque ele diz, ó, eis que estou à porta. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Então é isto, né? Ele está à porta do teu coração. Se você abrir o teu coração e a tua mente, ele entra, faz morada e com certeza a bênção é multiplicadora. Amém, amados? Assim, né, nós terminamos esta lição. Eu queria, não quero, e juntamente com o professor nós vamos louvar um hino da harpa. Amém, glória a Deus. Este hino, irmãos, assim, na minha conversão, né, quando eu me converti ao Evangelho, há alguns anos atrás, foi o primeiro louvor que eu ouvi, né, numa igreja, né, e esse hino, ele vai falar um pouquinho da lição que nós, né, acabamos de ministrar. Amém? O hino é o 169 da harpa cristã, né? Olha só o tema. Ó, Jesus me ama. Olha que coisa linda, né? Vamos lá. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Agora Jesus pergunta para mim e para você, e você responde para ele. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, em minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. Ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ver a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Assim, queridas, queremos agradecer a rica oportunidade, né, de que nós possamos, né, ter transmitido para você e que possamos a cada dia aprender um pouco mais um com o outro, né? Vamos terminar em oração? Vamos, professor João. Vamos terminar em oração e vamos apresentar, pastor, a nossa irmã Simone, o nosso presbítero Casemiro, né, que estão enfermos. Sim. Vamos apresentá-los em oração. Isso. O presbítero Casemiro comentou, né, que a irmã ontem esteve a maior parte do tempo, né, no quarto, né, estão passando por um momento difícil, mas o Senhor vai dar a vitória. Ele sabe, né? Ele sabe de todas as coisas, vai dar vitória. Vamos apresentar os irmãos em oração. Né? Apresentamos a nação, apresentamos o povo, né, de Deus. E quem não é de Deus também, tá, amados? Quando nós falamos o povo de Deus,
Se você não é um crente, você também está incluso, tá bom? Quando nós falamos nação e povo, nós estamos falando de todos, tá? Independente do seu credo, da sua religião, da sua raça ou do que você tem em mente, tá bom? O que nós temos que apresentar para Deus é o que Ele deixa bem claro, né? Orai um pelos outros, amém? Amém. Então, oremos. Senhor Deus e Pai, maravilhoso e eterno. Oh, Papai, obrigado, Senhor, pela lição, obrigado pela transmissão desta palavra. Obrigado, Senhor. Quero aqui, meu Deus, agradecer pela minha vida, pelo meu lar, pelo meu trabalho. Quero te agradecer pelo ministério ao qual o Senhor tem me dado. Ó Deus, também quero te agradecer pela vida de todos os irmãos, Senhor. Quero agradecer meu Deus, pela congregação do Jardim Penha, Senhor. Agradecendo, meu Deus, pelo nosso pastor Moisés, pela sua esposa, irmã Vanessa. Senhor, abençoa a vida dele, dando-lhe paz, saúde, tranquilidade. Visita, Pai, o coração do teu filho, do teu servo, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, abençoa a tua vida secular, Senhor. Ó meu Deus, porque tem, meu Deus, nos orientado, tem nos ensinado através da tua palavra. Abençoa também, Papai, a vida de todos os obreiros que estão na retaguarda do teu servo, Senhor. Abençoando também a saúde, Pai. Abençoando o lar, abençoando a família, a vida secular do teu filho, do teu servo, nosso presbítero. Ó meu Deus, o presbítero Casimiro, juntamente com a sua esposa, a irmã Simone. Ó meu Deus, está passando mal, ó Papai, por estes momentos, nessa enfermidade, mas tu és o médico do médico, tu és o médico por excelência, e nós temos, Papai, a plena convicção que nesta hora, neste momento, o Senhor está, meu Deus, com os teus olhos, os teus ouvidos abertos, e atenta à oração deste lugar, ao qual o Senhor consagrou, Pai, como casa de oração, Senhor. Ó meu Deus, abençoando, Papai, o teu povo, a tua nação, abençoando cada lar, Papai, apresentado. Ó Deus querido, Deus amado, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por estarmos, Papai, recebendo de Ti, pela Tua voz, pela Tua palavra, a unção, o poder. Ó meu Deus, que o Senhor permaneça conosco, porque logo mais à noite teremos o culto da família, Senhor, e vai ser direcionado pelo Teu Espírito. Nos ensina, nos orienta, permaneça conosco. Abençoa, Pai, este ministério, Pai, abençoando o pastor presidente, abençoando o pastor setorial, abençoando, meu Deus, todas as congregações ao qual o Senhor confiou, Pai, a mão do teu filho e do teu servo. Senhor, na tua palavra, o Senhor diz, Papai, que quando nós, Papai, clamamos a Ti, o Senhor responde. Ó meu Deus, nós estamos em espírito de oração e clamor pela vida e a saúde da tua serva e do teu servo, Pai. Visita agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Papai, te pedimos para que o Senhor visite esses leitos de hospitais, as clínicas de recuperação, os cárceres, Senhor. Ó meu Deus, dá, meu Deus, a paz para os que estão trabalhando neste domingo, Senhor, aos maquinistas de ônibus, de metrô, de trem, Senhor, aos cobradores. Abençoa, dando livramento ao que nós te pedimos, crendo na vitória, Pai, porque ainda cremos no poder da tua palavra. Ei, Senhor, obrigado. Amém, Senhor. O grande amor do Pai, o infinito amor do Filho, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e nós possamos dizer amém. Glória a Deus. Está encerrado, amados. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, tirado aqui. Segurei. Puxa. É melhor um segura o celular, o senhor segura o celular e eu levanto aqui. Deixa eu concluir aqui.